Imagine um computador criado há mais de 2000 anos. Uma bateria que existia muito antes da invenção da eletricidade. Aço tão avançado que ainda não conseguimos replicar. Nanotecnologia em uma taça romana. Uma arma tão poderosa que seu segredo se perdeu no tempo. Estruturas megalíticas que desafiam nossa compreensão da história humana. Luz elétrica, no Antigo Egito. Prepare-se para descobrir 10 tecnologias antigas tão avançadas que desafiam tudo o que pensávamos saber sobre o passado. Olá, amantes do mistério e da história. Bem-vindos a mais um episódio alucinante dos Segredos do Império. Hoje, vamos embarcar em uma jornada que vai sacudir as bases do que acreditamos saber sobre nossos ancestrais. Ao longo da história, houve momentos de brilhantismo tecnológico que parecem desafiar a lógica. Saltos de conhecimento tão grandes que nos fazem questionar: será que estamos subestimando nossos antepassados? Neste vídeo, exploramos 10 tecnologias antigas que continuam a desafiar a ciência moderna. Desde o sofisticado mecanismo de Anticítera, um computador grego que mapeava o cosmos, até a intrigante bateria de Bagdá, que sugere o uso de eletricidade na antiguidade. Analisamos o aço de Damasco, famoso por sua resistência incomparável, e a taça de Licurgo, que revela um domínio da nanotecnologia pelos romanos. Essas descobertas incríveis forçam-nos a repensar nosso entendimento sobre o conhecimento e a inovação das civilizações antigas. Essas descobertas não são meras curiosidades históricas. Elas têm o poder de revolucionar nossa compreensão do desenvolvimento humano e nos fazer questionar o que mais não sabemos sobre nosso passado, que outros segredos aguardam ser desenterrados, e como esse conhecimento perdido poderia transformar nosso futuro. Nossa jornada começa nas profundezas do Mar Egeu, onde um artefato extraordinário esperou por 2000 anos para recontar sua história. O mecanismo de Anticítera, frequentemente chamado de primeiro computador analógico do mundo, é uma maravilha da engenharia antiga que desafia nossa compreensão da tecnologia grega. Imaginem a cena: astrônomos gregos manipulando este dispositivo complexo, prevendo eclipses, calculando as fases da Lua e rastreando o movimento dos planetas com uma precisão que rivalizaria com nossos computadores modernos. Como isso era possível em uma época que considerávamos tecnologicamente primitiva? A complexidade do mecanismo de Anticítera é de tirar o fôlego. Suas dezenas de engrenagens de bronze, trabalhando em harmonia perfeita, demonstram um nível de engenharia que não veríamos novamente por mais de um milênio. Comparado aos relógios suíços mais sofisticados, ou até mesmo aos nossos smartwatches modernos, esse dispositivo antigo se mantém como um testamento do gênio humano. Mas aqui está o mistério que continua a intrigar historiadores e cientistas. Por que não encontramos nada semelhante por mais de 1000 anos depois? O mecanismo de Anticítera permanece como um enigma solitário, um pico de conhecimento em um vasto deserto de tempo. Será que houve outros dispositivos semelhantes que se perderam na história? Ou este era um conhecimento restrito a poucos, guardado em segredo e eventualmente esquecido? À medida que desvendamos os segredos deste dispositivo antigo, somos forçados a questionar nossas suposições sobre o progresso tecnológico. Talvez o caminho do conhecimento humano não seja uma linha reta, mas uma série de picos e vales, com momentos de brilhantismo seguidos por períodos de esquecimento. E se for assim, que outros picos de conhecimento antigo ainda aguardam para serem redescobertos? Nossa próxima parada nos leva à antiga Mesopotâmia, onde um artefato intrigante desafia nossa compreensão da história da eletricidade. A chamada bateria de Bagdá sugere que nossos ancestrais podem ter dominado a eletricidade milênios antes de Benjamin Franklin e sua famosa experiência com a pipa. Este dispositivo aparentemente simples consiste em um vaso de cerâmica contendo um cilindro de cobre e uma haste de ferro. Quando preenchido com um eletrólito como vinagre ou suco de limão, o conjunto é capaz de produzir uma corrente elétrica. A simplicidade engenhosa deste design nos faz questionar como os antigos mesopotâmicos adquiriram este conhecimento. As teorias sobre o uso da bateria de Bagdá são tão fascinantes quanto o próprio artefato. Alguns pesquisadores sugerem que poderia ter sido usada para eletroplating, revestindo objetos com uma fina camada de metal.
Imagine artesãos antigos criando joias deslumbrantes e artefatos ornamentados, usando uma tecnologia que acreditávamos ser moderna. Outros especulam sobre possíveis usos medicinais. A eletroterapia, que consideramos uma prática moderna, poderia ter raízes muito mais antigas do que imaginamos. Será que os médicos da antiguidade já conheciam o poder curativo da eletricidade? A existência da bateria de Bagdá levanta questões fascinantes sobre a disseminação do conhecimento no mundo antigo. Será que outras civilizações antigas também tinham acesso à eletricidade? E se sim, que outras tecnologias impossíveis eles podem ter desenvolvido? O mistério da bateria de Bagdá nos lembra que a história da ciência e da tecnologia pode ser muito mais complexa e surpreendente do que imaginamos. Das forjas do Oriente Médio medieval surgiu uma liga metálica tão extraordinária que ainda desafia a metalurgia moderna: o lendário aço de Damasco. Conhecido por sua resistência incrível, flexibilidade e beleza única, este metal misterioso se tornou stuff de lendas. O que torna o aço de Damasco tão especial? Análises modernas revelaram que sua estrutura contém nanotubos de carbono e nanofios, tecnologias que só inventamos recentemente. Como os ferreiros medievais conseguiram criar uma liga metálica com estruturas em nanoescala séculos antes da invenção do microscópio eletrônico? As propriedades do aço de Damasco são quase míticas. Contos falam de espadas capazes de cortar rochas e outras lâminas como se fossem manteiga, mantendo um fio afiado que nunca precisa ser refeito. Embora algumas dessas histórias possam ser exageros, testes modernos confirmam que o aço de Damasco supera muitas de nossas ligas metálicas atuais em várias propriedades. O mais intrigante: apesar de toda a nossa tecnologia avançada, ainda não conseguimos replicar perfeitamente o aço de Damasco original. O método exato de sua produção permanece um mistério, perdido no tempo quando as últimas espadas foram forjadas no século XVIII. Como é possível que uma técnica tão avançada tenha sido esquecida? O enigma do aço de Damasco não é apenas uma curiosidade histórica. Se pudéssemos desvendar seus segredos, as aplicações modernas seriam revolucionárias. Imagine materiais ultra-resistentes para exploração espacial, implantes médicos avançados ou tecnologias que nem podemos conceber ainda. O aço de Damasco nos lembra que, às vezes, para avançar, precisamos olhar para o passado. Nosso próximo artefato nos leva à Roma Antiga, onde uma taça aparentemente comum esconde um segredo que desafia nossa compreensão da tecnologia antiga. A taça de Licurgo, datada do século IV d.C., exibe propriedades ópticas que só recentemente conseguimos explicar, e ainda não conseguimos replicar completamente. O que torna esta taça tão especial? Ela muda de cor dependendo da iluminação: verde quando a luz é refletida, vermelho quando a luz é transmitida através dela. Análises modernas revelaram que este efeito é causado por nanopartículas de ouro e prata dispersas no vidro, uma forma de nanotecnologia que acreditávamos ter sido inventada apenas no século XX. Como os artesãos romanos conseguiram criar algo tão avançado? Será que foi um acidente feliz ou o resultado de um conhecimento sofisticado que se perdeu com o tempo? A existência da taça de Licurgo sugere que os romanos podem ter tido um entendimento da manipulação de materiais em escala nanométrica, muito antes do que imaginávamos ser possível. As implicações desta descoberta são vastas. Se pudéssemos desvendar os segredos da taça de Licurgo, poderíamos revolucionar campos como a óptica, a eletrônica e até mesmo a medicina. Imagine janelas que mudam de cor para regular a temperatura, sensores ultrassensíveis para diagnósticos médicos ou dispositivos de camuflagem avançados. A taça de Licurgo nos força a questionar: quantas outras tecnologias avançadas os antigos possuíam que ainda não redescobrimos? Que conhecimentos foram perdidos nas brumas do tempo, aguardando para serem redescobertos? E o que isso nos diz sobre a natureza cíclica do progresso científico e tecnológico? Das águas do mar Mediterrâneo emerge o terror dos marinheiros antigos, o fogo grego. Esta arma lendária, utilizada pelo Império Bizantino, era capaz de incendiar navios inimigos com uma eficácia aterrorizante, queimando até mesmo na água. O segredo da composição do fogo grego era tão bem guardado que se perdeu na história.
Mesmo hoje, com toda a nossa tecnologia moderna, não conseguimos determinar exatamente como era feito. Que ingredientes misteriosos os bizantinos usavam para criar uma substância que desafiava as leis da natureza, queimando sobre a água? O fogo grego não era apenas uma curiosidade, era uma arma de poder devastador. Relatos históricos descrevem-no como praticamente imbatível, capaz de destruir frotas inteiras e mudar o curso de batalhas. Mesmo com nossa tecnologia militar avançada, ainda não temos uma arma naval que combine a eficácia e o terror psicológico do fogo grego. Apesar de inúmeras tentativas, os cientistas modernos ainda não conseguiram recriar o fogo grego com precisão. Como é possível que uma tecnologia tão avançada tenha sido completamente perdida? Isso nos faz questionar: que outras armas ou tecnologias antigas podem ter existido que ainda desconhecemos? Se pudéssemos desvendar o segredo do fogo grego, as aplicações modernas poderiam ir muito além do campo militar. Imagine combustíveis super eficientes, novas técnicas de combate a incêndios ou até mesmo fontes de energia inovadoras. O mistério do fogo grego nos lembra que às vezes as respostas para os desafios do futuro podem estar escondidas no passado. Nas colinas da Turquia moderna, encontramos um sítio arqueológico que desafia tudo o que pensávamos saber sobre as origens da civilização. Göbekli Tepe, um complexo de estruturas monumentais, datado de cerca de 10.000 a.C., é mais antigo que as pirâmides do Egito por milhares de anos. O que torna Göbekli Tepe tão extraordinário? A precisão e a escala de sua construção parecem impossíveis para uma sociedade de caçadores-coletores. Como esses povos primitivos, sem metal ou escrita, conseguiram erguer pilares de pedra de até 20 toneladas e alinhá-los com precisão astronômica? Os pilares de Göbekli Tepe são cobertos de entalhes sofisticados de animais e símbolos abstratos. Alguns pesquisadores sugerem que esses símbolos podem representar constelações ou eventos celestiais. Será que esses antigos construtores possuíam conhecimentos astronômicos avançados que só recentemente redescobrimos? A existência de Göbekli Tepe força-nos a reconsiderar a linha do tempo da civilização humana. Como explicar um salto tão grande em complexidade arquitetônica e organização social, seguido por milhares de anos de aparente regressão? Será que houve uma civilização avançada que foi perdida para a história? As lições de Göbekli Tepe vão além da arqueologia. Seus construtores demonstraram uma capacidade notável de trabalhar em harmonia com o ambiente natural, uma habilidade que estamos lutando para recuperar hoje. Que insights sobre sustentabilidade e planejamento urbano poderíamos obter estudando essas estruturas antigas? Nas profundezas das tumbas egípcias, encontramos um enigma que desafia explicações convencionais. Representações de dispositivos que se assemelham estranhamente a lâmpadas elétricas modernas. Como os antigos egípcios poderiam ter iluminado esses espaços subterrâneos sem deixar vestígios de fuligem? Alguns pesquisadores propõem uma teoria ousada: e se os egípcios tivessem desenvolvido uma forma primitiva de iluminação elétrica? As representações mostram objetos que lembram bulbos, com filamentos e bases que poderiam ser interpretadas como conectores elétricos. Se esta teoria for verdadeira, as implicações são enormes. Isso significaria que os egípcios tinham não apenas conhecimento de eletricidade, mas também a capacidade de produzi-la e controlá-la. Como isso se alinha com a bateria de Bagdá que vimos anteriormente? Poderia ter existido uma rede de conhecimento elétrico no mundo antigo? Críticos argumentam que essas representações são simbólicas, não literais. Mas e se estivermos interpretando erroneamente hieróglifos antigos devido às nossas próprias limitações de compreensão? Quantos outros conhecimentos avançados podem estar escondidos em textos antigos, esperando para serem corretamente decifrados? Se comprovada, a existência de iluminação elétrica no Egito Antigo não seria apenas uma curiosidade histórica, mas poderia revolucionar nossa compreensão da história da tecnologia. Que outros segredos os faraós levaram para seus túmulos? E como esse conhecimento perdido poderia informar nossas próprias inovações tecnológicas? Imagine um material de construção tão durável que resiste há mais de 2.000 anos, enfrentando terremotos, guerras e as intempéries do tempo. Este não é um cenário de ficção científica, mas a realidade do cimento romano,
um material que continua a desafiar nossa compreensão moderna de engenharia. O que torna o cimento romano tão especial? Ao contrário do concreto moderno, que se degrada em algumas décadas, especialmente em ambientes marinhos, o cimento romano parece ficar mais forte com o tempo. Como os antigos romanos conseguiram criar um material que supera nossas melhores tecnologias atuais? Pesquisas recentes sugerem que o segredo pode estar na composição única do cimento romano. Ele contém um mineral raro chamado aluminato de cálcio hidratado, que permite que o concreto se cure continuamente, preenchendo rachaduras à medida que se formam. É como se o material tivesse uma capacidade inata de se autorreparar. Apesar de nossos avanços tecnológicos, ainda não conseguimos replicar completamente o cimento romano. Como é possível que uma civilização antiga tenha superado nossa engenharia moderna neste aspecto? Que outros conhecimentos os romanos possuíam que perdemos ao longo do tempo? Se pudéssemos desvendar completamente os segredos do cimento romano, as implicações seriam revolucionárias. Imagine edifícios que duram milênios, infraestruturas que se autorregeneram e cidades costeiras que resistem à elevação do nível do mar. O cimento romano não é apenas uma curiosidade histórica, mas potencialmente uma chave para um futuro mais sustentável e resiliente. Em 1513, o almirante otomano Piri Reis criou um mapa que continua a intrigar e confundir historiadores e cartógrafos até hoje. Este mapa mostra com precisão surpreendente as costas da América do Sul, África e até mesmo da Antártida, um continente que só seria oficialmente descoberto 300 anos depois. Como Piri Reis obteve informações tão precisas sobre terras que supostamente ainda não haviam sido exploradas? O próprio almirante afirmou ter usado mapas antigos como fonte, incluindo alguns que datavam da época de Alexandre o Grande. Isso sugere a existência de um conhecimento geográfico avançado muito antes do que nossa história convencional nos diz. Talvez o aspecto mais intrigante do mapa de Piri Reis seja sua representação da Antártida. Não apenas o continente está presente, mas sua costa é mostrada livre de gelo, uma condição que não existia há milhares de anos. Como uma civilização antiga poderia ter este conhecimento? Os mapas de Piri Reis levantam questões fascinantes sobre o alcance das explorações antigas. Será que civilizações perdidas tinham capacidades de navegação muito além do que imaginamos? Existia uma rede global de troca de conhecimentos geográficos na antiguidade? À medida que a tecnologia moderna confirma cada vez mais a precisão dos mapas de Piri Reis, somos forçados a reconsiderar nossa compreensão da história da exploração. Que outras verdades sobre nosso passado podem estar escondidas em mapas e documentos antigos, esperando para serem redescobertas? Nas densas florestas tropicais da Costa Rica, encontramos um enigma que desafia explicações. Centenas de esferas de pedra perfeitamente redondas, algumas com até 2,5 metros de diâmetro e pesando 16 toneladas. Criadas pelos antigos povos pré-colombianos, essas esferas apresentam um nível de precisão geométrica que parece impossível para a tecnologia da época. O que torna essas esferas tão extraordinárias é sua perfeição quase sobrenatural. Muitas delas são tão perfeitamente redondas que, mesmo com nossa tecnologia moderna, seria extremamente difícil replicá-las. Como os antigos artesãos conseguiram esse nível de precisão usando apenas ferramentas primitivas? Teorias sobre o propósito dessas esferas variam amplamente. Alguns pesquisadores sugerem que elas poderiam ter sido usadas como marcadores astronômicos, formando um tipo de calendário ou observatório a céu aberto. Outros especulam sobre possíveis usos rituais ou como símbolos de status. Mas a verdade é que seu verdadeiro propósito permanece um mistério. Outro aspecto intrigante é como essas esferas gigantes foram transportadas através da densa selva. Algumas foram encontradas a dezenas de quilômetros de suas fontes de pedra originais. Que tipo de tecnologia ou conhecimento de engenharia os antigos costarriquenhos possuíam para mover objetos tão pesados por terrenos tão difíceis? À medida que a ciência moderna estuda essas esferas com tecnologias cada vez mais avançadas, surgem mais perguntas do que respostas. Alguns pesquisadores especulam se as esferas poderiam conter informações codificadas em sua estrutura interna, talvez relacionadas a conhecimentos matemáticos ou astronômicos avançados.
Se pudéssemos desvendar os segredos por trás da criação dessas esferas perfeitas, as aplicações modernas seriam vastas. De rolamentos de esferas ultra-precisos a instrumentos científicos avançados, o conhecimento dos antigos artesãos costarriquenhos poderia revolucionar vários campos da engenharia e da ciência. E aí, pessoal, o que acharam dessa jornada pelas tecnologias antigas mais impressionantes da história? Aposto que sua mente está explodindo com todas essas revelações. Mas lembrem-se, isso é apenas a ponta do iceberg. Há muito mais para descobrir e questionar sobre nosso passado. Se este vídeo despertou sua curiosidade e fez você questionar o que achava que sabia sobre a história, não guarde esse conhecimento só para você. Compartilhe com seus amigos, família, com todos que estão prontos para ter suas mentes expandidas. Juntos, podemos criar uma onda de curiosidade e questionamento que pode levar a novas descobertas. E não para por aí. Queremos ouvir o que você pensa. Qual dessas tecnologias antigas mais te surpreendeu? Você tem alguma teoria sobre como elas foram criadas ou usadas? Deixe um comentário abaixo e vamos continuar essa conversa fascinante. Suas ideias podem ser a chave para desvendar esses mistérios. Se você quer continuar explorando os segredos mais bem guardados da história, não se esqueça de se inscrever no canal Segredos do Império e ativar o sininho. Assim, você será o primeiro a saber quando lançarmos novos vídeos, revelando mais mistérios do passado que desafiam nossa compreensão do presente. Lembrem-se, a história não é apenas sobre o passado, é sobre entender quem somos e de onde viemos. Ao estudar essas tecnologias antigas, não estamos apenas olhando para trás, mas ganhando insights valiosos que podem nos ajudar a moldar um futuro melhor. Então, o que você acha? Está pronto para continuar essa jornada de descoberta conosco? Obrigado por assistir a esse vídeo. Até a próxima.